O que é Yield Farm? O Yield Farm é uma das principais inovações trazidas pelas finanças descentralizadas ao mercado de criptomoedas e, sem dúvidas, foi um dos motivos para a explosão desse projeto no ano de 2020. Em português, esse termo significa literalmente produção agrícola, mas também é conhecido popularmente por mineração de liquidez. Se nas finanças tradicionais o retorno de uma aplicação raramente passa dos 5% ao ano, com o Yield Farm é possível encontrar rendimentos anuais de 100% ou mais. Como acontece com a maioria das coisas relacionadas a blockchain e criptomoeda, este conceito pode ser assustador no início, mas é mais simples do que parece. Ao longo deste artigo, veremos a que se refere este conceito, bem como seus componentes, sua atração para os investidores e seus possíveis riscos. Vamos lá. O que é o Yield Farm? Em sua essência, a mineração de liquidez é um processo que permite aos detentores de criptomoedas ganhar recompensas por seus investimentos. Existem várias plataformas para fazer esse tipo de negociação, como a Compound, a Wave, por exemplo. Do ponto de vista de plataformas e aplicativos descentralizados, o objetivo principal de produção agrícola é atrair liquidez, recompensando os investidores que estão dispostos a emprestar seus ativos. O mecanismo acontece com um investidor depositando unidades de uma criptomoeda para ganhar juros das taxas de negociação. Esses retornos são expressos como um rendimento percentual anual, como veremos mais adiante. Podemos fazer uma analogia com o sistema tradicional. Quando os empréstimos feitos através de banco usando moedas fiduciárias, real, dólar ou euro, o valor emprestado é reembolsado. Com o Yield Farm, o conceito é o mesmo. O criptoativo emprestado nos protocolos DeFi ou bloqueado em contratos inteligentes te dão retornos. Também cabe mencionar que à medida que mais investidores adicionam fundos à pool de liquidez relacionado, o valor dos retornos emitidos aumenta. Algumas plataformas também recompensam seus usuários com rendimentos adicionais do token de governança do protocolo. Os tokens de governança dão aos detentores o poder de influenciar decisões em relação ao protocolo, produto ou roteiro de desenvolvimento, bem como contratação e mudanças ao parâmetro de governança. Como minerar liquidez? A primeira etapa na agricultura de rendimento envolve adicionar fundos à pool de liquidez, que são essencialmente contratos inteligentes que contêm fundos. Após adicionar seus fundos a uma pool, você se torna oficialmente um provedor de liquidez. Os seus retornos para os usuários são baseados no valor que você investe e nas regras nas quais o protocolo se baseia. Além disso, ao pegar mais intimidade com o sistema, alguns usuários conseguem maximizar ainda mais seus lucros. Há quem tome um empréstimo em uma plataforma, por exemplo, para emprestar esse capital em outra, com o intuito de rentabilizar as criptos recebidas. Neste mundo disruptivo, há como emprestar novamente os lucros obtidos em um protocolo para ampliar ainda mais seus ganhos. Esse processo é conhecido como Yield Hack. Cálculos de rendimento. Os retornos de rendimento estimados são calculados em um modelo anualizado, que podem ser APR ou APY. No cálculo do APY é considerado juros compostos, que nada mais é do que os reinvestimentos diretos dos lucros para gerar mais lucros. Já no cálculo do APR, o valor reinvestido não é considerado, sendo, portanto, um cálculo de juros simples.
Porém, há algo para se ter em mente. Como o mercado de criptomoeda é extremamente volátil, os modelos de cálculo são simplesmente estimativas. É difícil calcular com precisão os retornos mediante ao todo dinamismo. As estratégias de farming podem mudar em um dia, conforme novas farms surgem, trazendo novas exigências para depósitos e quantidades de pagamento. Projeto de Wild Farm mais populares. Os usuários podem usar muitos aplicativos para Wild Farm e cada um possui suas próprias regras para determinar recompensas. Existem vários projetos DeFi atualmente que oferecem tal sistema. Algumas das melhores e que movimentam mais dinheiro são a Wave, Compound e Uniswap. A Wave significa fantasma em finlandês. Anteriormente conhecida como Land, o protocolo Rave foi fundado por Stani Kulechov e lançado em novembro de 2017. Ele permite aos usuários emprestar e tomar emprestado uma série de criptomoedas e atualmente é o projeto com maior TLV, Total Valuation Locked, ou valor total bloqueado no protocolo, entre os projetos DeFi. A plataforma oferece suporte a vários stablecoins e outros ativos, como DAI, USDT, BAT e o Earn Finance. Além disso, também possui funcionamento pela segunda camada da rede Ethereum e a Polygon. Sempre que você empresta na Wave, você ganhará a tokens na proporção 1 por 1. Essas são basicamente versão Waves do token que você está emprestando, sendo fornecido como uma recompensa adicional, além dos juros que você ganha. A Compound é um protocolo não custodial e tem o controle de suas chaves privadas para a tomada e concessão de empréstimo de forma descentralizada. Ele é muito semelhante ao Wave. A Compound deu início à mania de Wild Farm quando foi lançado há cerca de um ano e suas taxas de juros para tomada de concessão de empréstimos são algoritmicamente provenientes com base na oferta e demanda. Segundo o site DeFi Pulse, possui quase 8 bilhões e 500 milhões em criptoativos atualmente. Por fim, a Uniswap é um protocolo que foi fundado por Hayden Adams em 2018. Em maio de 2021 foi lançado a Uniswap V3, trazendo várias mudanças como múltiplos níveis de taxa e liquidez concentrada, permitindo que os usuários façam um gerenciamento de risco mais eficiente. Essencialmente, o empréstimo normal das DEX coloca as negociações em uma faixa de preço de 0 a infinito. No entanto, na liquidez concentrada é permitido que você escolha a faixa de preço específica que quer deixar o seu Wild Farm. Além disso, a Uni, como é popularmente conhecida, também é um formador de mercado automatizado, AMM, que permite aos usuários trocar quase qualquer par de tokens ERC20, padrão de token dentro do blockchain do Ethereum, sem intermediários. Apesar da crescente competição dos protocolos DeFi e o empecilho de só funcionar pela rede Ethereum, o volume na Uniswap continua a crescer mensalmente. Riscos do Wild Farm. Sem dúvida, a prática do Wild Farm permite obter retornos muito maiores do que em qualquer instituição financeira convencional. Porém, como era de se esperar, todo esse potencial de ganho surge o risco de um grande buraco cheio de golpes, roubos e a possibilidade de perder tudo, sem contar que os usuários também correm riscos adicionais de impermanente loss, ou perda permanente, bem como a queda de preços quando os ativos estão travados em um protocolo.
Se você é novato na área, o termo impermanent loss faz menção à perda temporária de fundos, experimentada ocasionalmente pelos provedores de liquidez, devido à volatilidade em um par de negociação. Além disso, outro risco é o risco de liquidação, ou seja, caso tenha pegado um empréstimo e o mercado vire, com sua dívida tornando impagável, você pode perder seu dinheiro. Porém, ao meu ver, o principal risco é a suscetibilidade a hacks e fraude, devido a possíveis vulnerabilidades nos contratos inteligentes dos protocolos. Os contratos inteligentes são códigos abertos digitais sem papel que contêm o código entre as partes sobre regras pré-definidas que são executadas automaticamente. Esses bugs de codificação podem ocorrer devido à competição acirrada entre os protocolos. Se um projeto não for auditado ou se um membro da equipe criar involuntariamente um contrato inteligente explorável, qualquer pessoa com conhecimento técnico suficiente pode roubar os fundos. Exemplo de vulnerabilidade que resultou em graves perdas financeiras inclui o protocolo Reverse Finance, que em outubro de 2020 perdeu mais de 20 milhões em um hack de liquidez. Como a blockchain é imutável por natureza, na maioria das vezes as perdas DeFi são permanentes e não podem ser desfeitas. Conclusão: finanças descentralizadas e o Yield Farm estão disponíveis para qualquer pessoa no mundo com uma conexão à internet. Ao escolher uma corretora descentralizada, é importante analisar todos os aspectos de segurança e confiabilidade do protocolo aberto das plataformas. A mineração de liquidez é parte do que faz o financiamento descentralizado girar. Com o Yield Farm, em vez de sua criptomoeda ficar parada em uma das idas e vindas do mercado, ela é, em vez disso, investida em renda passiva. Além disso, a produção agrícola é importante porque pode ajudar os projetos a obter liquidez inicial. Também é útil para credores e tomadores de empréstimo. Em o Yield Farming gere renda passiva, os usuários que cultivam devem sempre pensar se é melhor vender o ativo ou armazená-lo para fins especulativos para se manter lucrativo. Por fim, considere que esse mercado ainda é pouco regulado e extremamente novo. De modo geral, não há garantia sobre a proteção de seus fundos. Nos próximos anos, certamente veremos o amadurecimento desse setor, com a consolidação de alguns de seus agentes e novos serviços financeiros inovadores e disruptivos. Vale lembrar que grande oportunidade são acompanhados de grande risco. Não invista mais do que você pode perder, seja um investidor consciente e não se deixe levar pela emoção. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal e deixe seu feedback.